Olá, como estão todos? Enxaqueca é uma doença que acomete cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. É a segunda doença mais prevalente dentre as doenças neurológicas em geral. Ela só perde para o acidente vascular cerebral. Para quem não me conhece, sou Eliana Melhado, neurologista e especialista em dores de cabeça e enxaqueca. E o que é interessante em relação a essa doença é que as pessoas têm a ideia de que é uma doença comum, corriqueira, e, de fato, ela é corriqueira no sentido de ser prevalente. Mas é uma doença séria, neurológica, fundo genético, e desse modo, quem sofre de enxaqueca precisa ter tratamento, porque o cérebro da pessoa com enxaqueca, ele é mais sensível do que os outros cérebros. E se deixar isso correr solto, a pessoa vai tendo mais dor, aumenta a frequência, vai piorando e não sabe mais o que fazer. Porque tem uma crença errada nessa história de que não tem tratamento, de que é assim mesmo. Pessoal, não é assim mesmo. Tem tratamento. E com isso, então, eu anuncio aqui o e-book As 5 Armadilhas da Enxaqueca, isso para falar de algumas armadilhas dessa doença, que é justamente uma delas, é a crença de que é uma doença comum, de que ter dor de cabeça é normal. Não é normal ter dor. Não é uma doença que não precisa ser levada a sério. Enxaqueca precisa ser levada a sério. E uma das armadilhas da enxaqueca justamente é o aumento da frequência ao longo do tempo, sem que a pessoa perceba isso. E aí o que acontece quando ela vê, ela está com 10, 12, 15 dores por mês, 20, 30. Outra armadilha é a pessoa passa a utilizar muita medicação de balcão de farmácia, por conta própria, que a outra pessoa indica. Isso faz com que ela comece a ficar entupida de analgésicos e anti-inflamatórios. E essas medicações não são tratamentos apropriados para a dor. O tratamento apropriado sempre deve ser feito pelo médico, de preferência o especialista em dores de cabeça e enxaqueca ou o neurologista. E a automedicação é uma prática ruim. Não se automedique. Mas aproveitando para falar do e-book. O e-book, ele esclarece sobre essas armadilhas e sobre soluções que você pode ter a respeito do problema. Você tem algumas soluções que pode realizar em casa, que seria a prática de exercícios físicos, construir a sua qualidade de vida, e pelo e-book você vai saber exatamente o momento de procurar atendimento médico correto. Entre o tratamento médico e as soluções que você pode fazer para melhorar a sua vida, já que a qualidade de vida e a saúde são construídas, elas não caem no colo, nós temos que construir a nossa qualidade de vida e a nossa saúde ao longo do tempo. Essa é uma mensagem importante que eu quero deixar aqui e que eu deixo no e-book. Então, para quem se interessar pelo e-book, ele está bem resumido no sentido de vou fazer uma leitura, vou ler o que eu preciso ler para a minha vida e vou arrumar algumas soluções para meus problemas. O e-book também está repleto de bônus. Além das informações sobre essas armadilhas, já são informações valiosas a respeito desse tema aí da enxaqueca e do que ela pode ocasionar na vida. E quando a gente vê, a gente está numa teia sem saber a saída. Também tem vários bônus em relação à parte da enxaqueca em si, da doença, da incapacitação e alguns casos clínicos ilustrativos para vocês terem ideia de como que é a conduta dos médicos, de como é que nós nos comportamos aí quando estamos diante dos casos e as soluções ali que foram colocadas para as pessoas que tiveram os casos relatados. São casos baseados em realidade, mas não são realmente casos reais. Correto? Eu espero que vocês gostem do e-book para quem resolver adquirir e vocês não vão se arrepender. Cuidem-se!